Graça e paz. Nós gostaríamos de convidar vocês para estar adorando o Senhor conosco. Sejam bem-vindos ao culto da família IADEB Barreiras. E que hoje nós possamos sentir mais uma vez a presença do Espírito Santo em nosso meio, nos inundando e fazendo com que nós sejamos atingidos por Tua graça, por Tua glória e por Teu poder. Glória a Deus. Fique à vontade para adorar em sua casa. Nós estamos hoje nesse culto online e nós gostaríamos de chamar vocês para adorar conosco. Aleluia. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Se Deus cuida de você, cante conosco nesta manhã. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Glória a Deus. Bom estarmos aqui na presença do Senhor. Aleluia. Deus está aqui. Deus também, Ele está aí onde você estiver. Ele te alcança nesta manhã com a tua graça e com a tua bondade, a tua misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui.
Glória a Deus, aleluia. Nós nos derramamos na tua presença, Senhor. E nós pedimos, Deus, seja conosco, Pai, nesses momentos de tribulação. Nós sabemos que nós podemos nos prostrar diante do Senhor e te adorar e te louvar e pedir para o Senhor ser conosco. E o Senhor é fiel para cumprir e para estar ao nosso lado, aleluia. Glória a Deus. Quero te convidar nesse momento para você também estar adorando ao Senhor com os teus dízimos e as suas ofertas. Não deixe de participar porque você está em casa, porque não está no culto presencialmente. A gente tem visto Deus agir de formas extraordinárias na vida financeira das pessoas que estão fazendo parte dessa obra, que estão fazendo parte do que Deus está fazendo nessa cidade através da igreja e a Deb Barreiras. No mês passado a gente viveu algo extraordinário, sobrenatural, a oração respondida desse pastor que está falando com vocês. Eu lembro de chegar no final do mês e ter que pagar a parcela das coisas que a gente comprou para melhorar o prédio e melhorar o nosso culto. E eu orava a Deus e dizia assim: Senhor, ainda falta R$1.000 para a gente pagar e não tem mais de onde tirar. E se o Senhor não providenciar, e Deus tocou no coração de uma das pessoas que fazem parte dessa família e disse assim: leva R$1.000 lá para o pastor, entrega para o Ítalo. E quando aquilo chegou para mim, chegou de uma forma tão extraordinária, e aquilo deu um impulso na minha fé tão grande, e também na vida daquela pessoa que contribuiu. E de forma extraordinária ela disse assim: eu precisava pagar algumas contas e mesmo assim confiei em Deus de que aquele dinheiro não iria faltar para pagar as contas. E ela disse que antes de me entregar o dinheiro para o reino de Deus, que chegou não só o suficiente para quitar as contas, mas chegou com sobra, chegou transbordando muito além do que ela precisava. Só que se eu dizer uma coisa para você, essa história é extraordinária, mas no mês passado as nossas parcelas deram muito mais do que R$1.000. E Deus tocou no coração de muitas pessoas para poder trazer 100, 10, 15, 500. Entenda o seguinte:
A gente não pode achar que o extraordinário só foi aquela oração dos 1000. Porque quem colaborou com 100 também fez parte. Também ouviu o impulso do Espírito Santo dizendo: ei, só o 1000 não é suficiente, precisa desse seu 100 para a obra. Precisa desse seu 10 para completar o que eu quero fazer naquele lugar. Precisa desse seu 300. Ei, o que Deus tem colocado no teu coração, não deixe Satanás abortar. Se Ele tem falado agora no teu coração um desejo de doar, doe, deixe o Espírito Santo te usar. Faça parte do que Ele está fazendo e entenda, é tão extraordinário e tão sobrenatural como aqueles 1000 da história que eu contei. Venha fazer parte do que Deus está fazendo aqui nesta igreja e a Deb Barreiras. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é só porque a gente tem contas para pagar, é porque a gente tem um Deus para adorar, é porque a gente tem um Deus para honrar, porque um dia essas contas vão ser quitadas, mas o reino de Deus vai continuar se expandindo, e o mesmo Deus que a gente está honrando vai querer continuar sendo honrado. Então não é pelas dívidas, não é pela conta. Se Ele quer te usar de forma extraordinária ou simples, deixa Ele te usar. Seja instrumento dEle, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelos ofertantes e dizimistas dessa obra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não nos deixa só em nenhum momento. Nós sabemos que aquele que pisa neste lugar, nos santos dos santos, nunca mais consegue viver fora dele. Obrigado, Jesus, pela tua presença que é real em nosso meio. Hoje nós não podemos estar todos aqui juntos, reunidos, mas nós sabemos que a tua presença alcança cada vida onde estiver nesse lugar. Espírito Santo de Deus, que a tua graça chegue, Jesus, através deste vídeo, dessa câmera, assim como está sendo cheio da tua presença neste lugar, nesta manhã, que as vidas possam ser cheias da tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua presença é real em nosso meio. Continua com
Glória a Deus. Igor, me dá esse tabletzinho aí para ficar projetando os versículos aqui. Graça e paz, povo de Deus. Eu quero estar lembrando a alguns e avisando para outros. Nós vamos ter uma programação online durante a semana. A gente vai ter o nosso grupo de vida na terça-feira e a gente vai ter oração à quinta-feira à noite, às 8 horas da noite, e a gente vai estar divulgando no Instagram, a gente vai estar divulgando também nos nossos grupos de WhatsApp. Fique ligado para você estar participando conosco através do aplicativo do Google Meet, amém? Eu quero te convidar nesse momento para a gente estar orando pelo Adroaldo, que vai estar trazendo a palavra para nós. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para te louvar e te adorar. Senhor, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de fechamento, onde a gente não está podendo se reunir como igreja de forma presencial, nós te agradecemos pela ferramenta que o Senhor nos dá, de podermos levar essa palavra através das redes sociais e reunir a tua igreja através do YouTube, através do Google Meet, através dos canais que a gente tem disponível. Pai, abençoe a nossa reunião. Te peço que o Senhor traga aos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir. Que nós sejamos como uma terra fértil a ser semeada neste momento. Que o Senhor use o irmão Adroaldo como o Senhor nunca usou antes. Que ele seja mais uma vez a sua boca aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Graça e paz a todos que nos escutam nesta hora. Estamos no horário pela manhã, mas pelo horário que você estiver vendo esse vídeo, pela tarde ou pela noite, independente do horário, que a bênção de Deus esteja alcançando a sua vida. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos na presença do Senhor, de estarmos na casa de Deus. Infelizmente, estamos de portas fechadas, não podemos estar com a igreja aberta para que possamos estar cultuando presencialmente, porém, louvamos a Deus porque Ele nos preparou uma ferramenta que a gente pode estar alcançando muitas e muitas vidas através aqui deste canal no YouTube. Glorifico a Deus justamente por Ele ter dado essa estratégia a nós desde o início, a gente conseguir fazer essas transmissões para que nesses momentos a gente pudesse estar dando sequência aos nossos cultos de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero trazer esta manhã uma palavra que até a gente já havia feito ela num grupo de vida, e o pastor pediu que a gente trouxesse ela num culto de domingo para que a gente pudesse estar alcançando mais pessoas com esta palavra. Ele vai estar em Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 21. A gente vai usar o texto base, que ele diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou outros filhos e filhas. 23. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu quero trazer aqui justamente este andar com Deus de Enoque. A Bíblia ela não nos relata detalhes de como Enoque andou com Deus, ela não nos traz como foi a forma que Enoque viveu durante esse período que ele andou com Deus, mas ela fala que andou com Deus e Deus para si o tomou.
Então, assim, o que Enoque fez, o que ele fez em sua vida, na sua trajetória, o que foi que ele, a forma que ele conduzia a vida, não só em relação ao relacionamento dele com Deus, mas o relacionamento dele aqui na terra com os homens, que Deus enxergou e falou: não, esse cara tem que vir morar aqui comigo. Então, é algo que nos intriga. A gente certamente não vai conseguir chegar a detalhes de como Enoque andou com Deus, mas a Bíblia nos mostra várias coisas que a gente pode estar fazendo para chegar a esse processo de andar com Deus. Na versão NVT, no versículo 22, ele até fala assim: depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos. Então, esse andar com Deus aí, a gente percebe que ele andou em comunhão, ele andou em relacionamento com Deus por mais. Ou seja, nos anos anteriores, antes de gerar Matusalém, ele também já mantinha essa vida de caminhar com Deus, de andar na direção de Deus. E aí o 24, nessa mesma versão, na NVT, fala assim: andando em comunhão com Deus, novamente ele reforça a comunhão, né? Até que um dia desapareceu, porque Deus levou para junto de si. Então, que feito Enoque fez, vamos dizer assim, o que será que ele fez para que pudesse alcançar essa posição de ir morar com Deus, né? Aí eu fico aqui imaginando o que a gente poderia colocar nesse andar com Deus. Talvez seria andar em fé. Então, eu acredito que certamente Enoque andou em fé, porque a própria palavra de Deus já nos fala isso, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez também em obediência, em comunhão, como o próprio texto que a gente leu nos fala, né? Andar em integridade, e aí não só perante Deus, mas também perante a sociedade a qual ele vivia, né? Perante aos homens daquela época. E quando a gente tenta entender esse processo de andar com Deus de Enoque, eu até trago para Hebreus 11:5. Vamos para o Novo Testamento, que Paulo até traz uma palavra que ele fala assim: pela fé, Enoque foi levado para o céu. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Então a gente pode resumir toda essa trajetória, essas suposições que a gente trouxe de andar com fé, andar em obediência, em comunhão, em integridade. Em tudo que ele fez agradando a Deus. Então a gente pode entender que a trajetória de Enoque, ela se resumiu em agradar a Deus. Então agradar não só em atitudes, mas certamente em palavras, certamente no seu particular ele também conseguia agradar a Deus. Então ele viveu uma vida de integridade. Então eu entendo que Enoque tinha um modo de vida justamente dessa forma. A forma de viver, a forma de conduzir a vida dele era diferente, né? Então ele vivia conforme a palavra de Deus, conforme os desígnios de Deus. Então tudo que ele recebia de orientação de Deus, eu creio que ele assim o seguia. E quando a gente fala em referente a essa questão de modo de vida, igual eu falei que a gente tenta entender o que Enoque fez, mas se a gente buscar na Bíblia, se a gente trazer a meditação da palavra contínua, a gente vai observar que na Bíblia a gente encontra todos esses direcionamentos que a gente pode estar seguindo. Vamos para Efésios. Essa é uma palavra, a gente vai trabalhar bastante alguns textos bíblicos, até para a gente poder reforçar aquilo que a gente está conversando. Efésios 5, a partir do versículo 15. A gente vai ler até o 20. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de vida,
frisando aqui a palavra modo de vida. Foi justamente o que eu trouxe aqui, referente a como a gente pode entender a forma que o Enoque viveu. Então, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Então, observe que mesmo sendo os dias maus, a gente consegue ter possibilidade de aproveitar oportunidades. Não ajam de forma inesperada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Então, em vez de buscar embriagar com vinho, ele dá aqui uma sugestão de prefiram um relacionamento com Deus, prefiram ser cheios do Espírito Santo. Então, isso aqui está tratando justamente de prioridades no relacionamento com Deus. Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente enxerga aqui justamente isso aí, um modo de vida, uma forma de viver diferente que a Bíblia nos apresenta. Às vezes a gente fica tentando achar artifícios, ferramentas de forma de agradar a Deus, e buscando na Bíblia a gente já começa encontrando textos que já nos traz isso. Então já nos mostra que a nossa forma de viver, nosso modo de vida tem que ser diferente. O nosso modo de viver tem que ser de forma que agrade a Deus. Então o texto ele fala aqui, da gente ser cuidadosos no nosso modo de vida, sendo como sábios e procurando entender a vontade de Deus, do Senhor Jesus, que é justamente um resumo desse texto aqui que a gente traz. E aqui a gente vê que é justamente isso, uma expressão de comportamento. Como é que a gente tem se comportado com Deus, como é que a gente tem se comportado em casa, como é que a gente se comporta no nosso trabalho, como é que a gente se comporta nas reuniões de igreja, nas reuniões de família, nas reuniões de grupos de amigos. Tudo isso reflete o nosso modo de vida, reflete essa nossa expressão do comportamento de forma a agradar a Deus. Então a gente precisa refletir isso aí, a gente precisa ter esse tipo de comportamento que conduz como a Enoque foi conduzido, né, para morar com Deus, então que vai nos conduzir para esse direcionamento. E aí eu quero, não preciso nem abrir a Bíblia, vou só falar que lá em Gênesis 3, após Adão e Eva comerem do fruto, a Bíblia já nos mostra que Deus caminhava pelo jardim, né, na viração do dia, no finalzinho do dia, buscando eles, né, para conversar. E até pelos históricos anteriores a gente vê que era uma prática costumeira, né? Então Deus fazer isso. E quando ele vai procurar por Adão e Eva, eles se esconderam de Deus justamente pela vergonha que eles estavam, né, que eles estavam sentindo por terem errado, por terem falhado, né, por terem desobedecido, por desagradado a Deus. E só um gancho, Enoque na Bíblia é bem clara que fala que ele andou com Deus. Um texto bem pequeno, mas toda a trajetória de vida se resumiu nisso. Então a gente viu que Adão e Eva, eles a um dado momento estavam andando com Deus, em comunhão com Deus, mas eles desobedeceram e se esconderam de Deus. Então a gente entende aqui que o erro, o pecado, a falha, ele nos afasta da presença de Deus. Deus ele nos criou para que possamos ter um relacionamento com Ele. Justamente esse texto aqui mostra que como ele buscava Adão para conversar, e a gente vê em outras citações, principalmente na parte que estava, por exemplo, escolhendo os nomes dos animais, então a gente percebe que esse era o propósito dele, de ter esse relacionamento, de conseguir estar próximo do homem, ter esse contato de comunhão, de conversa diária, frequente, né? De se relacionar com ele. E através do pecado, através do erro, da falha de Adão, a gente acabou se distanciando da presença de Deus, né? Então o pecado ele nos distancia de andarmos com Deus.
E a própria Bíblia também nos fala isso. Romanos 3:23, ele vai falar exatamente sobre isso. Não sei se vocês vão perceber que eu estou falando de Enoque no Antigo Testamento, mas eu estou trazendo citações do Novo Testamento, justamente para a gente poder mostrar quão diferente foi Enoque nessa trajetória, né? E então, Romanos 3:23, ele vai dizer: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Na versão Almeida corrigida, acho que é Almeida revisada e corrigida, ARC. Ele vai falar assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí eu gosto de uma tradução da nova tradução da linguagem de hoje, na NTLH, que ele vai falar assim: e todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. A versão não tem ali para passar na transmissão na tela, mas eu vou reforçar ela verbalmente. Então, assim, que ele vai falar que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ou seja, a gente se distanciou da presença de Deus. Então, se é algo que foi distanciado, se o pecado nos distanciou, significa que era para ser justamente o inverso. Era para a gente estar bem próximo de Deus. Era para a gente estar como Enoque, né? Como Enoque andou com Deus. E aí a gente vê assim: se o pecado nos impede de aproximar de Deus, se o pecado nos distancia de Deus, qual é a solução para nós? O que a gente pode estar fazendo que vai nos fazer aproximar de Deus? Se Adão pecou e toda a humanidade converteu-se em uma natureza pecadora, né? O que a gente pode fazer para reverter isso, se assim podemos falar, mas para a gente poder conduzir de forma diferente a nossa vida? Aí eu chamo para lermos em Romanos 5. O texto, a partir do versículo 12 ao 21, vai estar falando sobre isso, mas eu quero me até a 2 versículos, né? Então, ele vai falar justamente sobre o pecado que entrou no mundo por intermédio de um homem, que foi justamente Adão, e por isso veio também a condenação. Porém, nesse mesmo texto, ele vai trazer justamente a parte de sermos justificados, que através de um homem também veio a justiça e que veio justamente a redenção, que é através de Jesus Cristo. O versículo 16, vamos ler o 16 e 17. O resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Abraão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, por meio de um único homem veio a condenação, mas a dádiva de Deus é maior do que tudo isso. Então, por intermédio de Jesus Cristo, a gente recebe a gente pode ser justificado perante o Pai. Então, mesmo estando com essa natureza pecaminosa, a gente já entende aqui o pontapé inicial para que a gente consiga, nos dias de hoje, ter uma vida de caminhada, de direcionamento, de um modo de vida conforme a vontade de Deus. Então, a gente já tem um alvo que é Jesus, então a gente já sabe que através de Jesus Cristo a gente pode ter isso. Então, Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, que o véu do templo se rasgou, então a gente teve esse livre acesso com o Pai. Então, mesmo em pecado, mesmo a gente tendo falhas, que o próprio versículo fala lá, né, que mesmo apesar dos nossos muitos pecados, então, graças a Deus, e
ao sacrifício de Jesus Cristo, hoje a gente tem essa possibilidade de se aproximar de Deus, de estar perto de Deus, sem necessidade de sumos sacerdotes, como era feito no Antigo Testamento. A gente tem hoje o livre acesso. E no texto anterior que eu li em Romanos 3, que eu li o versículo 23, ele mesmo já tem esse complemento. Eu quis primeiro trazer o Romanos 5 para a gente poder complementar aquele texto lá. Então, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. E aí o 24 vai estar escrito: mas Ele, em sua graça, ou seja, com seu favor imerecido, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então, o primeiro pontapé que a gente pode dar é justamente esse, é olhar para Jesus, é estar visualizando os ensinamentos dele, reconhecendo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então, nós somos justificados por meio de Jesus Cristo. Estávamos afastados de Deus, mas por meio de Jesus nós temos agora o total acesso a Ele. E olhando então agora para Jesus, olhando para o que Ele tem a nos ensinar a respeito disso, a gente começa a observar algumas coisas que Ele nos mostra para trilharmos essa caminhada com Deus, para a gente poder conseguir andar com Deus, para a gente atingir essa estatura aí de igual Enoque, né? De andar tanto com Deus, de agradar tanto a Deus, de ter esse modo de vida de tal forma que Deus o levou para si. Em Lucas, na verdade a Bíblia, no Novo Testamento, a gente vai achar esse texto tanto em Mateus e Marcos quanto em Lucas. Eu vou usar o texto de Lucas, Lucas 9, versículo 23 e 24. Ele fala justamente para a gente tomar a nossa cruz e segui-lo, né? Então, disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aqui, justamente, a gente trazendo aquilo que eu falei do modo de vida. Ele não fala, tome a tua cruz, que está hoje ali sobre você, e me segue, e amanhã, se vier alguma outra coisa, você abandona ela. Não, tome a tua cruz diariamente, ou seja, qualquer tipo de situação na sua vida, ele te convida a seguir junto com ele nessas circunstâncias, né? Independente de problema que você esteja enfrentando, ou até mesmo se não for problema, às vezes a gente só traz a cruz aqui como problema, que de fato a gente sempre remete a isso, porque era algo que eles eram utilizados para poder condenar um criminoso na época, mas eu convido a esse diariamente de trazer a cruz, a gente fazer em todas as circunstâncias da nossa vida, né? Então, tomar a nossa cruz diariamente e segui-lo. O 24. Pois, se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Isso aí Jesus falando. Então, se a gente abrir mão da nossa vida, aqui ela não fala para a gente não ter os nossos projetos, não ter os nossas vontades, mas ele nos convida a primeiro a gente observar, a gente atentar para a causa de Jesus, né? Para a vontade dele para conosco. Então, aquele que abrir mão de sua vida pela causa de Jesus, né? Pela causa dele, a gente será salvo. Na nova tradução na linguagem de hoje, não tem aqui, eu vou ler com vocês. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses, estejam pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Então aqui ele já fala, esqueçam seus próprios interesses. Esse esquecer os interesses é aquilo que eu falei, não é você, minha vontade particular em determinada circunstância é X, eu vou não seguir ela e somente aquilo que Deus tem para mim. A gente tem que entender que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita.
Então, é a gente casar aquilo que a gente tem de projeto com os planos de Deus para nós. Aí, isso um marco assim, interessante, porque a partir do momento que você tenta fazer as coisas, eu tenho um testemunho de vida sobre várias situações nesse sentido, fora da vontade de Deus. Às vezes a gente percebe, Deus nos mostra sinais, mesmo assim a gente tenta enfrentar e a gente vê que acaba não dando certo. E o interessante é que mesmo diante de tudo isso, você está naquele meio da trajetória, vê que nada está dando certo, a partir do momento que você converte isso em atentar à vontade de Deus, muitas vezes até aquele próprio plano que você criou, ele se concretiza lá à frente, mas porque você colocou Deus à frente dele. Então, é muito interessante isso. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender esquecer os próprios interesses e colocar em primeiro a causa de Cristo, mas quando você começa a entender isso e praticar isso, você vê que é fantástico o desenrolar da sua vida nesse processo, né? E o 24 vai, pois quem expõe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Ou seja, a gente deve sempre deixar o de Deus em primeiro lugar. Mas quem esquece de si, por minha causa, terá a vida eterna. Então, Cristo, é igual eu falei, Ele não nos chama para a gente anular a vontade nossa, mas para ela estar alinhada com a vontade de Deus, né? Para a gente sujeitar a vontade de Deus. E Ele nos convida nesse processo, né? Ele nos chama a estar com Ele. Então, Ele chama a segui-lo. E complementando esse de seguir a Cristo, Ele mesmo nos fala sobre referente também ao jugo dEle. Então, a gente coloca primeiro a vontade dEle em prática. E aí em Mateus 11, 28, ele já vai falar sobre a gente tomar o seu jugo sobre nós, né? Então, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vamos ler até o 30. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. O que seria o jugo? Creio que a grande maioria conhece isso. Os mais novos, de repente, não, mas os mais velhos do que eu um pouquinho. Eu fui pesquisar, para não dizer que sou velho, um pouquinho, né? Fui pesquisar na internet para descobrir o que é. Mas o jugo é justamente uma ferramenta, antigamente ela era feita de madeira, que é como se fosse um marco com duas estacas em cada ponta, onde eles colocavam dois animais para andarem juntos. Então, vai puxar uma carroça de um arado, ou uma carroça de carga, ou qualquer outra coisa, eles colocavam esse jugo para que esses animais eram conduzidos juntos naquilo que tinha que ser feito, né? Então, Jesus, Ele nos convida a tomar sobre nós o jugo dEle. Tomar sobre vós o meu jugo, Ele fala. Então, aqui eu entendo que quando Ele fala de tomar o jugo dEle, é justamente um convite. No texto anterior a gente falou que Ele nos chama a andar com Ele, né? Tome a tua cruz e siga-me. E aqui Ele já nos dá o jugo dEle para a gente andar lado a lado com Ele, para a gente andar em conjunto com Ele. Então, quando Ele chama para seguir, não é para seguir andando atrás dEle, naquilo que Ele vai fazendo, é justamente para andar ao lado dEle. E o próprio texto, ele já nos fala, nos revela bastante coisa. Então, Ele fala assim, eu tomo sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine. Em outra versão vai falar, aprendei de mim, né? Então, a gente vai, além de estar andando lado a lado com Jesus, a gente andando no propósito dEle, Ele já nos mostra aqui que Ele vai nos ensinar. Então, isso aqui é o jogo que seria. Então, para andarem juntos, dois animais. E o andar com Cristo aqui é justamente esse processo, andar ao lado dEle, aprendendo dEle. E aí aqui a gente tem a possibilidade de aprender sobre Jesus, aprender de Jesus, aprender sobre o propósito dEle para as nossas vidas, aprender sobre quem Ele é. Então, quanto mais perto você está de uma pessoa, mais você conhece aquela pessoa. Então,
Eu estou com Carol de casado, a gente tem 16 anos, mas se a gente for colocar aí a trajetória nossa de relacionamento todo, então a gente já tem um pouquinho mais de 20 anos. E o tanto que eu conheço ela, o que ela me conhece hoje, é diferente de quando a gente começou a se conhecer. Então, quanto mais a gente convive, mais a gente conhece daquela pessoa. Então, é isso que Jesus nos convida. Então, a gente andar com Ele, conhecendo as vontades dEle. Então, quanto mais a gente conhece a vontade dEle, mais a gente vai conhecer a forma de andar na direção certa, de andar no propósito dEle, de ter a nossa vida, o modo de vida conforme Ele nos ensina. Então, Cristo ele já nos convida a isso. Então, a gente já começa a enxergar como ser essa caminhada nossa, né? Então, seguindo a Ele, mas esse seguir, Ele nos convida, nos coloca na posição de estarmos do lado dEle, aprendendo cada vez mais com Ele. O relacionamento com Deus, ele mudará o trabalho enfadonho e sem sentido, transformando em objetiva produtividade espiritual. Então, nesse andar com Ele, não só aprendendo, mas o trabalho, toda a nossa atividade diária, ele nos remete a ter uma produtividade, principalmente de cunho espiritual. Além de oferecer, né, andar na caminhada, como eu falei, ele também nos ensina diariamente nesse processo. E aí a gente fala sobre caminhar com Ele, Ele nos convida a andar com Ele, depois Ele nos convida a caminhar com Ele. E até algo que eu havia até esquecendo, quando a gente fala desse jugo aí, de andar com o jugo dele, eu entendo que até a direção na caminhada, quem nos dá aí é Ele, né? Então, se fosse o nosso jugo, Jesus vem aqui andar junto comigo no meu jugo, além de ser muito mais pesado, que quando Ele fala que o dele é leve, Ele justamente está fazendo uma comparação com como seria o nosso. Eu entendo que a direção também que a gente vai nessa caminhada é a dele. E em falando de direção, em falando de caminhar, qual caminho a gente trilha, né? E engraçado como tudo, se a gente for observar na Bíblia, ele vai estar sempre voltando para Jesus Cristo. Mesmo no Antigo Testamento, se a gente for ler, ele vai refletir e ele está sempre explicado pelo Novo Testamento e focando, culminando sempre em Jesus Cristo. Em João 14:6, a gente vai entender um pouquinho aí de qual caminho a gente deve andar, né? Enoque ele andou com Deus e foi para onde o Pai estava, né? Deus o tomou para si. Então, na época, qual o caminho que Enoque até trilhou? Hoje a gente tem orientação para Jesus Cristo através deste caminho, e aí eu fico imaginando Enoque na época, como é que ele atingiu essa estatura aí de alcançar esse feito de ir morar com Deus, né? Sem precisar passar pela morte. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, Jesus Cristo, Ele nos mostra qual o caminho que a gente deve seguir. Então, Ele é o caminho. Então, a gente precisa, mais uma vez, como eu falei, manter os nossos olhos fitos em Deus. A gente deve olhar para aquilo que Jesus viveu, para a forma que Ele se comportou aqui na terra, a forma que Ele conduziu a sua vida, a forma que Ele se relacionou com os outros, tudo isso para a gente poder entender como trilhar nessa caminhada, através de Jesus Cristo. Então, Ele é o caminho que nos leva ao Pai, Ele é a verdade, e aí eu entendo que é a verdade sobre Deus, até porque Ele mesmo fala que quem vê a Ele, vê ao Pai. Então, Ele nos revela através dEle quem é o Pai. Então, Ele nos revela, além da verdade sobre quem é Deus, Ele mostra a verdade sobre as promessas de Deus para as nossas vidas. E Ele é a vida, e a gente fala a vida de Deus, é a vida que nos une a nossa existência, na existência humana, justamente a existência divina. Aquilo que outrora a gente estava afastado por conta do pecado, hoje, através
de Jesus Cristo, a gente consegue ter justamente esse inverso. A gente consegue linkar, a gente consegue se aproximar de Deus, mesmo a gente tendo essa natureza pecaminosa, essa natureza adâmica. A gente, através de Jesus Cristo, alcança a vida em Deus. E para a gente fechar isso que a gente está conversando, em Gênesis, no ato da criação, justamente a gente vê quando está criando, criou a terra, os mares, os animais marinhos, animais terrestres, todo o processo. Na hora de criar o homem, foi dito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, a gente observa aqui que, de fato, a gente foi feito para ser parecido com ele e, querendo ou não, vamos até trazer aqui para a nossa realidade normal aqui na Terra, aquela pessoa que a gente tem mais afinidade, a gente acaba conseguindo se relacionar mais, acaba conseguindo ter uma abertura maior. Então, se a gente foi feito para ser imagem e semelhança de Deus, então fica subentendido de que esse processo de relacionamento com Deus era para ter sido bem diferente do que aconteceu por conta do distanciamento do homem através do pecado. E o pecado, ele nos tirou isso, né? Essa questão de ter esse relacionamento com Deus. Se a gente entende que através do homem entrou o pecado e a gente nasce já com essa natureza pecaminosa, pelo que ele falou, então, anteriormente, a gente entende que a nossa natureza era justamente para ser o inverso. E o pecado nos tirou isso, porém, a gente já viu que, através de Jesus Cristo, ele nos deu esse direito, né? Então, Romanos 3:23, a gente leu que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Eles estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas, através de Jesus Cristo, a gente tem isso diferente. E aí eu fico observando, para a gente poder já caminhar para finalizar, a trajetória de Enoque, né? Eu volto ali para Enoque e fico observando como ele andou, a forma que ele poderia ter andado. A gente viu que na época dele, Enoque, ele aprendeu de Deus, ele andou seguindo os ensinamentos de Deus, o propósito de Deus, ele andou na direção de Deus, ele manteve um estilo de vida que agradou a Deus em tudo. E aí a gente observa que isso foi já com a natureza pecaminosa, ele já, depois que Adão comeu do fruto, que Deus acabou não tendo mais aquela possibilidade de relacionamento que tinha anteriormente, de vir até o jardim para conversar com Adão. E Enoque, diante disso, ele manteve uma vida diferente. Enoque não tinha a lei de Moisés para o instruir, porque a lei veio justamente para que o pecado do homem fosse entendido, revelado, né, para que ele entendesse que as práticas que eles conduziam, quais eram pecados e quais eram para agradar a Deus. E Enoque não conheceu a Jesus Cristo, ele viveu muito tempo antes de Jesus Cristo, e Enoque não tinha morando dentro de si um Deus, não tinha o Espírito Santo morando dentro dele. E aí a gente entende, às vezes a gente está hoje falando, é difícil demais de andar na direção de Deus, é difícil demais ver em propósito de Deus, e a gente tem tudo isso, a gente não segue a lei, mas a gente consegue através dela entender o que é pecado ou não. A gente conheceu a Jesus Cristo através das Escrituras e das experiências que a gente tem com Ele. A gente tem o Espírito Santo morando dentro de nós. E muitas vezes, por algumas questões, a gente sai da presença de Deus. Às vezes, umas questões bem simples, a gente acaba saindo da presença dEle. E se a gente for para a Palavra de Deus, a gente estudar a Bíblia, a gente vai ver que na Bíblia ela nos ensina a conduzir por todos esses caminhos, né? A se relacionar não só com Deus, mas se relacionar em família, se relacionar com amigos, se relacionar em ambientes de trabalho. E aí,
o que a gente pode ver aqui na nossa realidade? O que nos impede da gente trilhar o caminho que se resume em agradar a Deus, né? O que nos impede de estar trilhando nesses caminhos? Então, hoje nada nos impede em relação a isso. A gente tem o Espírito Santo que nos orienta, que nos conduz diariamente para isso. Quando a gente para um pouco e começa a perceber, a treinar principalmente a sensibilidade ao Espírito Santo, a gente pode ver que o tempo todo Ele está nos conduzindo. O tempo todo o Espírito Santo nos conduz a isso. Então, não é que a gente fala, porque minha natureza é pecadora, que eu vou agir dessa forma. Não, a gente pode ver que mesmo desta maneira, e a Bíblia nos mostra isso, esses textos que eu li, foi só um norte para a gente poder entender que é possível a gente trilhar esse caminho que Enoque trilhou. E a gente tem até muito mais respaldo, muito mais informações hoje, muito mais conhecimento de Deus, porque anteriormente, até na época da lei, por exemplo, quem ia até o ambiente dos santos para poder trazer a oferta do povo era o sumo sacerdote. E hoje, como nós cantamos aqui, então quem já pisou no Santo dos Santos, ou seja, hoje qualquer um de nós tem espaço para isso. A gente, através de Jesus Cristo, a gente pode chegar à presença de Deus e não precisa você de um lugar específico. Eu não preciso vir à igreja para isso acontecer. Eu posso fazer isso no meu quarto, posso fazer isso no meu carro, viajando para algum local ou indo para um ambiente de trabalho. Onde você está, você tem acesso à presença de Deus. E Jesus disse, e vou repetir, em João 14, e ele é bem claro em falar que ele é o caminho. Ele não fala assim que é um dos caminhos, é uma alternativa, é outro caminho. Ele é bem taxativo em falar que ele é. Então, através de Jesus Cristo, a gente vai ter o caminho para o Pai, o caminho para a salvação. A gente vai ver nele a verdade, aquilo que eu falei sobre Deus. Ele até fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então, Ele é a verdade, então é Ele quem nos liberta. E Ele é a vida que vai nos garantir a vida eterna contigo. Então, para finalizar, eu trago justamente até como um pedido a Deus, uma oração, né, que os ensinamentos de Jesus Cristo, deixados através da palavra dEle, através de tudo aquilo que Ele fez, o direcionamento, a condução do Espírito Santo, Ele nos guie para a gente trilhar justamente nesta caminhada, nesse propósito de estarmos andando com Deus e andar com Deus para que a gente possa alcançar tudo aquilo que Ele nos prometeu. Não só aqui na terra, mas principalmente na vida eterna, que é a herança com Ele de morar eternamente. E a gente consegue tudo isso hoje através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero convidar o pastor Ítalo para fazer a oração, apresentando este propósito da gente caminhar com Deus, da gente aprender mais de Deus, aprender a andar na direção de Deus, aprender a andar em obediência, aprender a andar em agradar a Deus, em nos relacionarmos corretamente, não só com Deus, mas com o nosso irmão que está ao nosso lado, e que isso venha a ser, de fato, um modo de vida, que a gente não venha viver hoje dessa maneira e amanhã de outra forma, mas que o nosso modo de vida seja todo refletido em agradar e fazer a vontade do Pai. Amém. Glória a Deus. Colocou jardim em mim, e se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero convidar você para estar pedindo ao Espírito Santo neste momento, Espírito Santo de Deus, que essa palavra ela seja viva e eficaz na minha vida. Que essa palavra, meu Pai, não gere simplesmente mais informação na minha vida, mas que essa palavra gere transformação na minha vida. Que quando eu estiver cantando esse hino com os meus irmãos, que eu possa sentir a Tua palavra me transformando por dentro. Que eu possa, meu Pai, na segunda-feira pela manhã viver aquilo que eu estou aprendendo hoje. Que eu possa, meu Pai, praticar e inspirar as outras pessoas a andar com o Senhor. Que as pessoas possam olhar para mim e dizer assim: eu quero andar como Ele anda. E que a gente possa dizer, para andar assim, tem que ser com Jesus. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: nós não temos capacidade de andar dessa forma sozinho. Que as pessoas possam olhar para as nossas palavras como a do Adroaldo neste momento e dizer assim: ele não tem capacidade de caminhar sozinho, falar todas essas coisas. É só andando com o Espírito Santo de Deus. Andar com o Espírito Santo de Deus nos leva além. E a minha oração é para que você ande com Deus, para que essa palavra gere mudança, para que essa palavra gere transformação na sua vida. E que enquanto você louvar, você sinta um toque especial e diferente da parte de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação esteja com todos vocês, mas que vocês estejam caminhando com Ele em todos os lugares, em nome de Jesus Cristo. Louve a Ele. Meu orgulho me tirou do jardim. Eu quero